Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Bem, né? Vamos lá. Nossa aula de hoje é no livro de História, página 35 até 39, sobre governadores gerais. Coloquem a data do livro, dia 19. Só que eu não vou ler o livro. Eu fiz um resumo do que se trata o assunto. Quando você for fazer o exercício da página 37 até o 39, vocês vão ler, tá? Vamos lá. Governo geral, que são os governadores gerais. Como o sistema de capitanias hereditárias não deu certo, foi necessário criar uma nova forma de governo para administrar o Brasil. O rei de Portugal criou então um governo centralizado, o governo geral. As capitanias continuaram a existir, mas ficaram a cargo de uma só pessoa, hoje o governador geral. Tá? O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que ingressou em 1549. Ele trouxe muitos colonos, soldados, carpinteiros, pedreiros e os primeiros jesuítas, padres da Companhia de Jesus, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Para quê? Para catequizar os índios, ensinar-lhe a religião católica. Foi escolhida a capitania da Baía de Todos os Santos para ser a sede do governo geral, pois sua localização central facilitava a fiscalização do litoral. Auxiliado por Caramuru, apelido de Diogo Álvares Correia, homem branco que vivia com os índios, pelos colonos, por alguns índios e pelos padres jesuítas. Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. Em seu governo, Tomé de Souza desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar, deu início à criação de gado, criou o primeiro bispado no Brasil, sendo nomeado o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Repetindo, Dom Pero Fernandes Sardinhas conseguiu por ordem nas capitanias. Em 1553, ele voltou para Portugal. Então, Tomé de Souza ele foi o primeiro governador geral. Vamos ver quem foi o segundo e o terceiro. Duarte da Costa foi o segundo governador geral, chegou ao Brasil em 1553. Com ele vieram vários jesuítas, entre eles José de Anchieta, que ficou conhecido como o apóstolo do Brasil. O governo de Duarte da Costa foi muito agitado. Os colonos não obedeciam ao governador, os índios se revoltaram contra a escravidão, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, os índios tamoios aliaram-se aos franceses contra os portugueses, isso foi chamado de Confederação dos Tamoios. Um dos acontecimentos mais importantes do governo Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. Em 1557, terminou o governo de Duarte da Costa e ele voltou para Portugal. Vamos ver quem substituiu ele, que foi o terceiro governador geral, Mendes Sá. Chegou ao Brasil em 1558. Seu governo durou 14 anos e ele conseguiu resolver os principais problemas do país. Os fatos mais importantes do governo de Mendes Sá foram estabelecimento da paz entre os índios e os portugueses, com a ajuda, sabe de quem? Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, que aconteceu em 1567, com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá. A fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, por Estácio de Sá. Em 1572, depois de 14 anos
de governo, Mendes Sá faleceu na Bahia. Após a morte de Mendes Sá, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em dois governos gerais, o do norte e o do sul. O do norte com capital em Salvador e o do sul com capital no Rio de Janeiro. Mas essa divisão não deu bons resultados e o Brasil voltou a ter somente um governador em uma capital, que ficou sendo a cidade de Salvador até 1763. Bom, a tia fez um resumo do que se trata os governadores gerais. Agora vocês vão ler essas páginas 35 até 39 e fazer o exercício, que está muito fácil. Vamos na correção, gente? Página 37, número 1. Por que o rei de Portugal criou o governo geral no Brasil colônia? Porque as capitanias não deram certo. Número 2. Em que ano o governo geral foi criado no Brasil? 1548. Número 3. Associe corretamente. Segundo governador geral foi o Duarte da Costa, letra B. Terceiro governador geral foi Mendes Sá, letra C. Primeiro governador geral foi Tomé de Souza, então ficou B, C, A. Número 4, letra A. Pinte a resposta correta. O primeiro governador passou quanto tempo em seu governo? 4 anos. Qual foi o primeiro jesuíta que veio para catequizar os indígenas? Padre Manuel da Nóbrega. Meu ano tá lindo, né, gente? Meu ano. Página 38, número 5. Vamos lá. Letra A. Quem foi o primeiro governador geral? Tomé de Souza. Em qual ano ele chegou ao Brasil? 1549. Letra C. O que aconteceu em seu governo? Foi fundada a cidade de São Paulo, criado o primeiro bispado do Brasil e iniciada a catequese indígena. Número 6. Complete a frase. A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos. Número 7. Marque X nas respostas corretas. É a primeira. As capitanias não deram certo, por isso o rei decidiu criar o governo geral. A terceira, o padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil com Tomé de Souza. E a quarta, o bispo Dom Perón Fernandes Sardinha não aceitou a decisão de Dom Álvaro da Costa de escravizar os indígenas. Número 8. Quais eram os objetivos do governo geral? Centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem. Mas tem mais coisas. Se vocês quiserem botar outra resposta, também vou aceitar. Número 9. Segunda resposta certa. Letra A. O ouvidor-mor cuidava da ordem da justiça. Letra B. O provedor-mor cuidava do dinheiro. Letra C. O capitão-mor era encarregado da organização da defesa do litoral. Agora vamos corrigir o número 10 e a página 39. Vamos dar continuidade ao nosso exercício, vamos fazer a correção. Página 38, número 10. Vamos lá. Quem foi o governador geral que sucedeu Tomé de Souza? Letra A. Duarte da Costa. Letra B. Em que ano ele chegou ao Brasil? 1553. E a letra C é uma resposta pessoal. Cite alguns fatos que ocorreram no seu governo. É uma resposta pessoal de vocês. Número 11, página 39. Vamos lá. Por que foi tão importante a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga? Porque esse colégio deu origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo. Número 12. Quem foi o terceiro governador geral, por quem ele foi auxiliado na expulsão dos franceses?
O terceiro foi o Mendes Sá, ele foi auxiliado pelo seu sobrinho Estácio de Sá. Número 13. Quem invadiu o Brasil durante o governo Eduardo da Costa? Os franceses. E o número 14, a ordem ficou assim: 1, 2, 3, 2, 3, 3. Mas eu vou ler. Fundação da cidade de São Paulo foi o governo de Tomé de Souza, número 1. Fundação da cidade do Rio de Janeiro foi o governo de Mendes Sá. Fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga foi o governo de Eduardo da Costa, número 3. Expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, governo de Mendes Sá, número 2. Confederação dos Tamoios, número 3, governo de Duarte da Costa. Invasão francesa no Rio de Janeiro foi governo de Duarte da Costa. Então ficou 1, 2, 3, 2, 3, 3. Gente, a nossa aula chegou ao final. Foi uma matéria fácil sobre governadores gerais. Daqui, mais tarde, eu coloco no grupo um dever de casa. Fiquem com Deus e até bom final de semana, né? Que hoje é sexta-feira. E até segunda. Beijo!